Oi, Elisângela. Aqui tá gravando já. Ótimo. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui para ficar melhor. É isso aí, pessoal. Hoje eu vou falar por que vale a pena mudar os hábitos, além da enxaqueca, né? Eu vou falar um pouco da melhora da enxaqueca, mas também vou falar de outros benefícios além da enxaqueca, né? Que outras coisas vão mudar na vida de vocês na medida que vocês resolverem, decidirem mudar os hábitos, né? Então, eu sou Daniela Miguel, sou mentora de enxaqueca. Isso aqui não é um perfil de dicas. Tem gente que acha que eu tô tentando melhorar ainda, e não, né? Eu já sofri 20 e poucos anos da minha vida, mas eu já consegui vencer uma enxaqueca crônica, por sinal. Eu era bem viciada em analgésicos, eu tô sem medicação preventiva desde 2005, então eu tenho uma vida normal hoje, não tomo mais nenhum remédio preventivo, tenho pouquíssimas crises, eu tinha crises diárias. Então, esse aqui é um perfil para mostrar um pouco do meu trabalho, porque eu ajudo pessoas a vencer a enxaqueca, como eu venci através da mudanças de hábitos e estilo de vida, né? Atuando nas causas da enxaqueca, não só remediando, não só disfarçando sintomas, né? Eu sou idealizadora do programa Vencendo a Enxaqueca, que é um programa de apoio a pessoas com enxaqueca, que pode ser tanto em grupo como individual. E o objetivo aqui do meu perfil é mostrar que é possível sim você melhorar da enxaqueca, que é possível melhorar muito dos sintomas, que é possível viver sem medicação, né? Desde que você esteja a fim de bancar, né, mudanças na sua vida, né? Porque se você continuar do jeito que você está hoje, milagre, né, infelizmente não acontece. Se vocês vêm me acompanhando e vocês querem saber exatamente o passo a passo, né, direitinho, que mudou minha vida, né, saindo de uma enxaqueca crônica, viciada em remédios para uma vida normal, e como eu venho ajudando essas pessoas, participe do evento gratuito 100% online que eu estou organizando. É uma série de 4 vídeos, onde eu conto em detalhes toda essa minha transformação, a minha jornada, o caminho que eu percorri mastigadinho, para você já sair implementando essas mudanças, né? Então é só entrar lá no meu site, vencendoaenxaqueca.com.br, e assistir, se cadastrar para assistir a série que começa a ser enviada para o seu e-mail dia 1 de novembro. É a série Uma Saída para Enxaqueca, tá? Fiquem de olho aqui na programação que eu coloco nas redes sociais. Estou fazendo várias lives todos os dias. Vou começar a trazer convidados. Amanhã tem um convidado super especial, uma convidada, aliás, super especial. Segunda-feira tem uma outra convidada super especial, né? Que eu não vou falar quem é. Inclusive, acho que ela tá aqui, né? Nos ouvindo, participando. Então é isso. Hoje eu vou falar das mudanças positivas que a mudança de hábitos me trouxe, né? Além da melhora da enxaqueca. Então eu vou falar da minha experiência e vou falar de pessoas que fizeram o meu programa, né? De outras coisas que elas melhoraram também. Então, lembrando que nada do que eu vou falar aqui substitui uma consulta médica, tá? Eu estou simplesmente sendo um canal de comunicação de informação. Se você quer saber de onde eu tirei tudo isso, é só você ir lá no meu site, tem lá um menu, no menu tem fontes. Então, lá nas fontes eu tenho livros, artigos, estudos científicos, né, que embasa tudo isso que eu estou falando. Não é nada que eu tirei da minha cabeça, né? Não inventei nada. Tudo que eu vou falar aqui não são coisas que funcionam só para mim. Muito pelo contrário, né? Tá ajudando aí centenas de pessoas, se não milhares já. Bom, eu mudei meus hábitos, todo mundo aqui acho que já tá careca de saber. Mudei minha alimentação, meu sono, atividade física, minhas emoções, meu intestino. O que eu ganhei nessa brincadeira? Né? Além de melhorar da enxaqueca, além de me libertar do vício de medicação, além de deixar de tomar medicação preventiva que eu tomei durante anos, né? Além de viver uma vida normal,
praticamente sem dor, né? Eu vou extrapolar o conteúdo da live hoje para enxaqueca, né? Então, nessa brincadeira de mudança de hábitos em 5 anos, eu perdi 16 quilos, né? Emagreci. Então, eu equilibrei o meu peso. Eu sempre tive problema com peso. Sempre, desde criança. Vocês acham que esse corpite aqui de 55 quilos sempre foi assim? Não, senhor. Não, senhora. Eu tinha 16 quilos a mais. Eu cheguei a pesar quase 70 quilos, né? E desde criancinha, sempre fui a gordinha. Meus primos me chamavam de elefantinho da Sica. Quem tem mais de 40 sabe o vexame que é ter um apelido desse, né? E então, assim, eu emagreci naturalmente, sem fazer esforço, sem falar, nossa, tô fazendo dieta. Isso vai acontecendo, você vai perdendo peso, né? Agora, tem gente que tem medo, né? Fala, ai, mas eu sou muito magra, eu não posso emagrecer, então eu não vou fazer o programa, então eu não vou mudar meus hábitos. Não, não é assim. Você vai aprender a equilibrar. Se você está emagrecendo e não quer emagrecer mais, significa que você está comendo menos do que você está gastando. Então você tem que, se você não pode emagrecer mais, não quer emagrecer mais, você tem que aumentar a quantidade de energia consumida, ou seja, você tem que comer mais quantidade de comida do que pode comer. Tão simples quanto isso. Você vai ter que comer mais carnes, mais gordura, mais verduras, mais ovos, mais iogurte, mais queijo, né? A quantidade você vai ajustar, mas a grande maioria das pessoas hoje que tem enxaqueca tem o problema contrário, tá acima do peso, né? Eu perdia com minha compulsão por comida, eu era super viciada em doce, sorvete. Gente, eu comia aqueles potes de sorvete da Que Bom inteiro numa tarde e pegava sorvete de chocolate e colocava mel ainda, né? Enfim, perdi a minha compulsão por doce, né? Perdi. Hoje eu consigo olhar e falar, não quero comer. Por quê? Porque quando você deixa de comer os carboidratos simples, a tua insulina baixa, a dopamina baixa, a serotonina baixa, e você perde essa relação de vício com a comida, né? Ao contrário, quando você come muito carboidrato, tem muita glicose no sangue, vai ter muita insulina, vai ter muita dopamina, vai ter muita serotonina e você vai ter compulsão. Na época, eu tinha hipoglicemia. Eu era bem gordinha, né? Então eu ia para academia, eu sempre passava mal na academia. E aí, sabe o que meu médico mandou fazer? Mandou sempre ter um doce na bolsa, porque eu tinha hipoglicemia. Ele estava errado. Por que a gente tem hipoglicemia? Porque a gente tem a hiper, ou seja, eu estava começando um histórico, hoje eu sei disso, lá atrás eu não sabia, né? Então, assim, eu estava começando um histórico de pré-diabetes. Por que tem hipoglicemia? Por que cai a glicose do sangue? Né? Hipoglicemia é baixar a glicose, porque ela sobe. Da mesma maneira que ela sobe rapidamente, ela cai rapidamente. Então, eu comia bastante doce, subia, de repente ela caía, porque a insulina vai lá e tira rapidamente essa glicose do sangue. E isso dá a queda brusca. Por que cai? Porque sobe. Então, eu não tinha que ter um doce na minha carteira, na minha bolsa. Eu tinha que parar de comer doce. Quando a gente para de comer carboidrato, a insulina não sobe tanto e também não vai cair tanto. A glicemia não sobe tanto e a glicemia não vai cair tanto. A insulina não vai subir tanto e por assim vai, né? O meu sono melhorou. Então, assim, óbvio, né? Eu dormia super tarde, dormia mal, achava que eu podia dormir às 3 da manhã e acordar às 2 da tarde, né? Final de semana. Então, eu comecei a regrar o meu sono, a qualidade do meu sono melhorou infinitamente, né? Antes eu acordava, tinha que acordar com um despertador, tocar 18 vezes para eu poder levantar da cama, né? Porque eu tava lá naquele sono pesado, de repente eu tinha que acordar, não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha dormido o suficiente. Então hoje não, meu sono super reparador, né? Pele melhorou, cabelo melhorou, unha melhorou, né? Gente, coisas que o caldo de ossos, ele faz realmente milagre. Minha celulite praticamente desapareceu. Eu acho que eu tenho hoje
chutando alto 10% da quantidade de celulite que eu tinha antigamente. É que assim, infelizmente eu não tenho uma foto do meu bumbum da época, mas eu adoraria ter para pegar hoje e tirar a foto do meu bumbum, a foto das minhas coxas, assim, que eu tinha aquele monte de celulite na parte interna da coxa. Eu tenho um pouco ainda, mas sumiu assim bastante. Por quê? Porque celulite é inflamação, né? Mostra inflamação no corpo. Então, como eu mudei os hábitos, você desinflama de uma maneira geral. Então, você vai melhorar da enxaqueca, você vai melhorar da celulite, você vai melhorar de doenças, das ites, né? Da vida. Sinusite, de gastrite. Eu tinha gastrite porque eu tomava um monte de remédio, um monte de analgésico. Então, no primeiro ano, segundo ano de faculdade, que foi 95, 96, várias aulas eu perdi. Ou perdia porque estava com enxaqueca, ou perdia porque estava com dor de estômago. Eu ia para o centro acadêmico, ficava deitada no sofá que tinha lá, tipo, de barriga para baixo, assim, passando super mal. Ficava umas 2 horas ali, de barriga para baixo, aí depois eu ia para a aula. Então, é um inferno, né? Porque ou você perde o compromisso por uma coisa ou perde por outra, né? Porque são outras inflamações. A gastrite é uma inflamação, né, da parede do estômago. Então, quando você muda os hábitos, você vai melhorar como um todo também. Eu tinha aquela como chama? Queratose pilar. Sabe umas bolinhas que fica no braço, assim? Você já viram o braço de algumas pessoas? Parece uma lixa. Tem um nome comum que é pele de galinha. Fica uma pele de galinha, assim, aqueles pontinhos, assim, que umas coisinhas, assim. Eu tinha uma tia, eu era adolescente, ela ficava tirando, ela tinha aflição, então ela ficava me judiando lá, apertando para sair aquilo. E aquilo, depois que eu mudei meus hábitos, desapareceu. Eu fiquei a vida inteira fazendo esfoliação. A minha tia mandou eu comprar uma bucha, tinha aquelas buchas vegetais, eu ficava no banho lá esfregando, fazendo esfoliação, passava... eu comprava açúcar, olha as maluquices, açúcar cristal e mel, né? E ficava esfregando no braço. A vida inteira eu tive aquilo. Hoje acho que eu tenho 5% desse negócio. E eu descobri recentemente que isso tem relação com glúten, né? A Valéria, minha parceira aí, que falou que ela também tinha. Eu falei, nossa, eu também tinha isso, e sumiu, eu não sabia o que era. Nenhum médico me conseguiu me ajudar com isso. E simplesmente desapareceu. Então, se você tem isso, para de comer glúten que você vai ver. Eu era super constipada desde criança. Desde criança, minha mãe fala que eu não fazia cocô. E na adolescência, quando eu comecei meu tratamento, eu ia no banheiro uma vez por semana. Hoje meu intestino é um reloginho, né? Melhorou muito a minha imunidade, muito, muito mesmo. Tipo assim, eu não pego gripe, eu não pego infecção na garganta, eu não pego virose. Faz muito tempo mesmo, assim. E quando, não vou falar que eu não pego, mas quando eu pego é muito leve. Eu não preciso tomar remédio numa gripe, por exemplo, quando eu pego uma gripe. Eu fico assim, espirrando, meu nariz fica escorrendo, aquela água, às vezes dá uma tosse, mas não é nada, 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 nada além disso. Eu não preciso ficar tomando, sei lá, esses remédios para gripe, eu não preciso fazer inalação. Eu fico assim resfriada, bem leve, assim, às vezes minha voz fica meio grossa, um pouco mais grossa do que já é, né? Mas assim, nada disso. Herpes também eu tinha quando era criança e toda a minha fase, assim, a minha fase adulta também eu tive bastante. Eu tinha herpes assim umas 2 vezes ao ano, de 1 a 2 vezes ao ano, herpes labial, né? A última vez que eu tive herpes, para vocês entenderem, eu terminei o meu tratamento de enxaqueca em 2005, né? Então, eu continuei com herpes aí, bem menos, mas ainda continuei. Então, para você ver como as coisas no corpo não são tão rápidas quanto a gente acha. A minha última crise de herpes foi em 2009, quando a minha filha nasceu. Então, eu já tinha tido alta há muito tempo, mas você vai, né, você continuar, né, o quanto isso é bom. Então, assim,
última herpes que eu tive foi quando a minha filha nasceu em 2009. E totalmente justificável, né? Eu saí da maternidade, tinha feito cesárea, tomando, né, um monte de antibiótico lá, anti-inflamatório, aquelas coisas que tem que tomar quando você faz uma cirurgia. Então, eu cheguei em casa no domingo à noite, segunda-feira de manhã, eu vou olhar no espelho, assim, vou amamentar minha filha a primeira vez em casa, eu tô com uma herpes, eu entrei em pânico, né? Mas, enfim, nunca mais tive. E aí, assim, minha vida hoje é uma vida super equilibrada, né? Eu não tenho mais aquela tensão, aquela ansiedade de perder as coisas porque eu tô passando mal, né? Você saber que você pode assumir um compromisso. Isso não tem preço, né, gente? Isso não tem preço. Você ser convidada para um casamento e falar, eu vou. Você ser convidada para ser madrinha de um casamento e falar, pode contar comigo. A festa da bisavó de 100 anos, eu vou. A festa de aniversário da minha filha, eu vou estar lá, eu não vou ter dor. Isso não me atormenta mais. Isso me atormentava antes. Eu ficava sempre insegura. Será que eu vou ter dor? Será que eu vou ter dor? Será que eu posso ir no cinema? Será que não vai, né? Então, imagina você se livrar desse peso, né? Eu me livrei desse peso. Então, o que acontece? Você ganha tempo. Olha que maravilha. Você ganha tempo para fazer as coisas. Porque você não fica mais lá trancada no quarto escuro. Então, eu consegui mais tempo para mim, consegui tempo para organizar melhor as coisas, eu consegui ter prioridade mais clara, né, das coisas da minha vida. Então, hoje eu consigo fazer atividades que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer, que antes eu não podia fazer. Isso não tem preço, isso eu não consigo medir, eu não consigo falar quanto custa isso. Eu não consigo. Então, foram tantas coisas boas que eu ajustei na minha vida, né? Fora o que eu parei de gastar de remédio, de analgésico, de preventivo, de suplemento, né? Então, assim, só que o que acontece? Eu tenho que ter a clareza que isso é... Por isso que eu falo que é estilo de vida. Eu já tentei fazer as coisas moderadamente. Eu já tentei de vez em quando ficar lá, de vez em quando... Não, eu já tentei frequentemente, por exemplo, todo mês vou comer pão, todo mês eu vou comer um bolo, todo mês eu vou sair, fazer um dia que eu vou comer o que eu quiser. Para mim isso não funciona. Eu me sinto mal, me dá dor, né? Eu percebo que eu começo a voltar a um padrão de vida que eu não quero mais ter. Então, por isso que eu sou bem regrada, porque para mim vale muito a pena, né? Então, assim... Se eu voltar com os hábitos antigos, de comer um monte de bolo, comer um monte de pão, de voltar a dormir tarde, os sintomas antigos vão voltar. Tão simples quanto isso, né? Então, por que tudo isso acontece? Porque quando você muda a alimentação, quando você dorme bem, quando você faz atividade física, quando você ajusta seu intestino, você começa a equilibrar aquelas substâncias neuroquímicas que estão em desequilíbrio. Então, hormônios, neurotransmissores começam a voltar aos níveis normais, tá? Então, essa é a minha experiência, tá? Voltando agora, começando agora a falar de uma coisa mais generalizada, coisas que eu percebo, tanto de estudo, quanto de resultados das pessoas do programa. Então, quem faz o pacote de mudança de hábitos, começa a melhorar, por exemplo, também de doenças que são irmãs da enxaqueca. O que são doenças irmãs? São doenças que vêm do mesmo desequilíbrio neuroquímico da enxaqueca, mas são manifestações diferentes. Que, Daniela? Fala de novo. Vamos lá. Doenças que são irmãs, que são parecidas, que elas têm a mesma causa, ou seja, vêm do mesmo desequilíbrio neuroquímico da enxaqueca, mas são manifestações diferentes. Que doenças são essas? Ansiedade, depressão, fibromialgia, toque, pânico, né? São doenças que são irmãs da enxaqueca. Elas vêm da mesma causa, mas são manifestações diferentes de acordo com a predisposição genética de cada um. Então, é muito comum a pessoa
tem enxaqueca e ansiedade, enxaqueca e depressão, enxaqueca, depressão e ansiedade, enxaqueca e fibromialgia, enxaqueca e pânico. Por quê? Porque a causa raiz é a mesma. Isso mostra que você está... A questão está ficando mais crônica, né? Quando você tem outras coisas se manifestando, outras doenças se manifestando, mostra que a coisa está ficando crônica, né? Então, quando você muda os hábitos, você vai atuar nas causas raiz dessas doenças também, né? Então, tem pessoas que melhoram da ansiedade, melhoram da depressão, da fibromialgia. Putz, um monte de gente simplesmente para de tomar os remédios de fibromialgia. Simplesmente para. Simplesmente para. Tá? Quando você começa a ovular naturalmente, ovular em bons níveis, né? Bons níveis de progesterona, você começa a manter também em equilíbrio os níveis de estrógeno, né? Os níveis de testosterona. Se você para de tomar um anticoncepcional, a testosterona que tá zero, porque quem toma anticoncepcional tem zero de testosterona. Começa a subir testosterona, então esses hormônios femininos, sexuais, enfim, começam a se equilibrar. O que vai melhorar? Cólica, TPM, as enxaquecas do período menstrual, né? Então você começa... E tudo isso tem influência. Esses hormônios são diretamente influenciados pelo emocional, diretamente influenciados pelo sono, pela qualidade de sono, são pela alimentação, né? Então diminui bastante cólica, diminui bastante TPM. Você tem cólica e você tem TPM, você tem esses sintomas, dores no seio, é porque você não tem boas quantidades de progesterona, grosso modo, né? Então, é por isso que eu falo, você não precisa ser escrava do anticoncepcional. Se você mudar porque tem gente que fala assim, mas eu tomo anticoncepcional porque o meu fluxo é muito intenso. Porque eu tenho muita cólica. Porque eu tenho dor no período menstrual. Você está fazendo errado. Né? Você tem que prestar atenção no que está causando. E o que está causando é a falta de progesterona. Né? Então, se você tem... aí, quando você mexe, né, com isso, você vai melhorar de todos esses sintomas de TPM, vamos dizer assim, né? Aí, uma outra coisa que ajuda muito também essas doenças femininas é a questão do carboidrato. Então, se você começa a reduzir os carboidratos refinados, açúcares e farinhas, o que vai acontecer? Você vai baixar seus níveis de insulina, né? E aí tá o grande negócio aqui, né? Minha amiga, é uma avalanche de melhora quando você baixa seus níveis de insulina. Porque a insulina, ela está relacionada com uma série de doenças. Síndrome do ovário policístico, endometriose, acne, resistência à insulina, obviamente, né? Gordura no fígado, pedras na vesícula, nos rins, né? Eu vejo... O que acontece, né? Gordura no fígado, pedra no rim, na vesícula, o grande vilão da história não é gordura, não é proteína, é o carboidrato. É o excesso de carboidrato que a gente não consegue metabolizar, e aí isso se transforma em gordura e vai sendo armazenada no fígado. Quando você come muito carboidrato, você come pouco proteína, pouca gordura. Então, durante anos, você não vai comendo proteína, não vai comendo gordura. O que acontece? A tua vesícula começa a acumular bile, porque a bile, a gente tem o fígado e a vesícula. A vesícula armazena a bile, o fígado produz a bile, né? E para que serve a bile? A bile é como se fosse um detergente, grosseiramente falando. Ela vai dissolver a gordura, né, que você digeriu. Se você não come, você come muito carboidrato e você vai comer pouca proteína, provavelmente pouca gordura, você vai deixar de usar aquela bile que foi fabricada.
a bile vai ficar na vesícula armazenada. Que vamos pensar, vamos voltar lá nos nossos antepassados. O que acontecia? Ele caçava, né, bicho e comia toda a proteína e toda aquela gordura animal. Porque os homens das cavernas, eles comiam o bicho inteiro, da cabeça aos pés, principalmente as partes mais gordurosas. As vísceras eram o objetivo do homem das cavernas, era comer a parte mais gordurosa, né? O que era músculo e osso, eles jogavam para os outros bichos pegar. Então, assim, a gente precisava de uma grande quantidade de bile para digerir aquela gordura, né? Que a gente tinha acabado de comer. E aí a gente passava por períodos longos de jejum, né? Então, o fígado continuava produzindo bile, ele precisava armazenar naquela vesícula. Daí a pouco comia carne de novo, comia gordura de novo, ia lá, usava aquela bile que estava acumulada. Hoje o que começou a acontecer, né? A gente, porque a carne é um demônio, a gordura é um demônio, entuxa carboidrato nas pessoas. Todo mundo adora o pãozinho, o biscoitinho, né? A bisnaguinha. Muito carboidrato, usa pouco a bile acumula na vesícula e começa a formar pedra. Aí a pessoa vai lá no médico, qual que é a solução? Arranca a vesícula e essa pessoa continua comendo um monte de carboidrato e o médico ainda fala assim, sem proteína, hein? Diminui a carne, hein? Diminui a gordura. Né? Então, não foi falta de gordura, né, que ocasionou o problema, foi excesso de carboidrato, né, excesso de carboidrato que levou a tirar a vesícula. Outra coisa que está associada com a insulina é a hipertensão. Todo mundo acha, todo mundo fala que é o sal, né? Tem pressão alta, tem que tirar o sal. Realmente, a pressão alta, ela dá por uma retenção de sódio, né, nos rins. É isso que acontece, excesso de sódio nos rins. Então, vamos tirar o sódio. Nada mais justo do que tirar o sódio. Mas por que tem tanto sódio acumulado nos rins? Quem é a pessoa? Quem é o ser? Quem é a substância? Quem é o hormônio que faz reter sódio nos rins? É a insulina. Então, a pessoa tem pressão alta porque ela come muito carboidrato. Se a pessoa para de comer carboidrato, a insulina vai baixar, ela vai parar de reter sódio nos rins e a pressão vai se normalizar. Isso eu vejo muito no programa. As pessoas, no mínimo, diminuem a dose do remédio de hipertensão, no mínimo, ou tiram completamente o remédio de pressão alta. Porque elas pararam de comer carboidrato. Então, né? Diabetes tipo 2, já peguei algumas pessoas que tomavam metformina, parou de tomar metformina ou reduziu a metformina. Olha o benefício na vida dessas pessoas, né? Quando a gente tira grãos, né, totalmente, arroz, feijão, grão de bico, ervilha, o que vai acontecer? Vai dar um grande alívio no sistema digestivo como um todo. Porque os grãos têm toxinas que atrapalham muito a nossa digestão, que inflamam muito, tem substâncias que atrapalham completamente a digestão. Então, quando você tira grãos, o que geralmente as pessoas, assim, é o que mais melhora mais rápido? Refluxo, má digestão, aquela coisa de você ficar empanturrada, né? Estufada, isso some quando você tira grãos. E as pessoas associam isso à carne. Não é, né? São os grãos que provocam esse empanturramento que a gente tem. Então, refluxo, gastrite, constipação, tudo isso melhora quando tira grãos, principalmente glúten, né? Então, assim, as pessoas me falam muito, nossa, mudar hábitos é caro. Gente, será? Né? Você precisa pôr na conta que você não vai mais gastar com analgésico, com remédio preventivo, com esse monte de suplemento que você toma, essas vitaminas de A a Z, que você está desnutrida, com ferro, com B2, com B6, B12, B sei lá o que, colágeno que o povo toma direto, óleo de prímula, não sei das quantas, né? Se você vai parar de gastar tudo isso e vai
entre aspas, investir, né? Vai gastar na sua saúde. Então, você vai parar de ficar doente, você vai parar de se entupir de remédio, você vai parar de tomar remédio para gripe, você vai recuperar a sua saúde. Isso não tem preço. Voltar a viver sem dor. Voltar a viver sem uma necessaire cheia de remédio. Não tem preço você poder olhar para teu filho, para tua filha e poder brincar com ele. Você poder sair e ir para compromisso. Você parar de ser a chata da família, a mal-humorada da família, a enxaquecosa da família. Então, a minha vida hoje, a vida das pessoas que fazem o programa, é uma vida de cada vez mais liberdade. Eu conquistei já o meu ápice da liberdade. As pessoas que estão fazendo o programa estão aos poucos conquistando a sua liberdade. Né? Porque as pessoas confundem os conceitos das coisas. As pessoas acham que eu não vou fazer tudo isso que ela faz porque é uma vida muito restrita, né? Nossa, é muito triste ficar sem açúcar, é muito triste ter que ir dormir cedo. Não, gente. Muito mais triste que isso é ficar trancada no quarto com dor. Muito mais triste que isso é ir para o pronto-socorro. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Mandem coraçõezinhos aqui. Né? A gente precisa entender o que restrita é uma vida dependente de remédios. E uma hora esses remédios não vão fazer mais efeito. Você toma. As pessoas que mais me procuram são as pessoas que estão no fundo do poço. Infelizmente. Eu adoraria que as pessoas com menos enxaqueca me procurassem para cortar o mal pela raiz. Mas, infelizmente, não é. O público que eu atendo, dentro do programa em grupo, dentro do programa individual, são pessoas que já passaram, né, já têm dor crônica, que estão viciadas em remédio. A pessoa acha que 15 crises no mês é pouco. Não preciso fazer tudo isso, vou levando, né? Sendo que é o momento certo de você atuar nas causas, né? Quando você tem menos dor. E 15 crises é crise pra caramba, né? Vamos combinar. Então, restrição é depender das coisas, é depender de remédio, é depender do resultado de um remédio, é depender de um médico, depender de um exame. Isso é triste. Hoje eu tenho liberdade. Por quê? Porque eu faço as coisas que eu quero fazer. Eu não posso comer tudo. Tá tudo certo. Tô sem dor. Essa comida que eu tô deixando de comer vai me nutrir em alguma coisa? Esse brigadeiro vai fazer falta na minha saúde? Esse bolo vai me ajudar em quê? Em nada. Vai me dar dor, vai me dar inflamação. Então, você começa a escolher o que realmente vai fazer diferença, o que realmente tem valor, né? Então, por isso que eu falo que é um caminho sem volta. Porque depois que você está livre, liberta, você não quer mais viver aprisionada. Então, pessoal, esse é o meu recado para vocês hoje. Vale muito a pena mudar os hábitos, vale muito a pena sentar o bumbum na cadeira, estudar a doença, entender a doença, por que ela se manifesta, e ir tirando ponto por ponto, fazendo tudo o que tiver ao seu alcance para você melhorar cada vez mais a cada dia, porque você vai se livrar, você vai vencer, você vai conseguir. E vale muito a pena. Eu não troco a minha vida hoje por nada, tá? Então é isso, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Mas amanhã eu já vou anunciar aqui, eu vou fazer uma live super especial. Vou fazer uma live com a Priscila. A Priscila fez o programa, né? Já ela entrou na turma que começou em fevereiro desse ano. E eu quero que vocês escutem a versão dela. Eu quero que vocês escutem ela falando o que mudou na vida dela. Eu quero que vocês escutem a Priscila falando a importância do Diário da Dor.
né? Como que o Diário da Dor fez ela enxergar as coisas que ela passava mal? Que mudanças além da enxaqueca ela teve na vida dela? Então, ontem eu falei do Diário da Dor, hoje eu estou falando desses benefícios, amanhã eu vou trazer a Priscila para ela dar a versão dela, vocês entenderem como tudo isso funciona, né? Como tudo isso realmente não é uma coisa que é só para mim, que funciona para mim. Não é, né? Não é. Tá legal? Então não percam a live de amanhã com a Priscila. Vão ter outros convidados nos próximos dias, mas por enquanto eu vou adiantar aqui a Priscila. Tá legal, pessoal? Então é isso. Por hoje é só. Não se esqueçam, se vocês ainda não se inscreveram na minissérie Uma Saída para Enxaqueca. É uma série de 4 vídeos onde eu conto o passo a passo detalhadamente. É um conteúdo riquíssimo. Essa série já foi vista por mais de 30 mil pessoas. Cada vez que eu coloco a série no ar, eu faço uma gravação nova, eu coloco uma coisinha diferente, né? Eu vou mudando o conteúdo, vou melhorando o conteúdo. Então, assim, cada vez a série está ficando melhor. Essa já é a 11ª versão da minissérie, porque eu quero realmente passar informações para as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam que elas não estão doentes por falta de remédio, elas estão doentes por falta de informação. Então, na série você vai entender profundamente o que é enxaqueca, você vai entender profundamente por que os remédios são só uma muleta, não vão te ajudar a sair desse buraco da forma como você acha que vai sair usando os remédios. Você vai entender a questão da genética, você vai entender detalhadamente a questão da alimentação, detalhadamente a questão do sono, da atividade física, dos hormônios femininos, do equilíbrio hormonal, do equilíbrio emocional. Vou falar um pouquinho sobre intestino, vou falar um pouco sobre essas doenças como ansiedade, fibromialgia, enfim, um pouco desse paralelo de enxaqueca e outras doenças. Vou tirar dúvida de todo mundo. Então, assim, durante o evento eu fico dedicada, né? São 10 dias que eu vivo, respiro, só para responder as dúvidas das pessoas. Então, tudo tem uma lógica, né? Por isso que é bacana participar, assistir, né? E os vídeos vão ficar no ar do dia 1 ao dia 11. Tá legal? Então, é isso. Entrem lá no meu site para assistir, se cadastrar. Uma Saída para Enxaqueca. Tá lá no site vencendoenxaqueca.com.br, tá? E é isso. Um grande beijo. Até amanhã, na próxima. Tchau, tchau.